Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira tempo encoberto, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 45%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 90%. Caravelas, na Bahia. Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 20 e 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 45%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto, a temperatura mínima é de 12 e a máxima 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Nova Módica, em Minas Gerais. Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 27 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%.
Matos Costa, em Santa Catarina. Celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 35%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu sua primeira entrevista após a 7ª cirurgia decorrente da facada sofrida em 2018, atualmente internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. Na conversa com o jornalista César Filho, exibida pelo SBT Brasil, Bolsonaro classificou como política e sem base técnica a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Ele afirmou que a acusação carece de fundamentação jurídica e reiterou sua confiança na justiça. Durante a entrevista, Bolsonaro também comentou sobre sua recuperação pós-operatória, mencionando que a previsão é permanecer no hospital por pelo menos mais uma semana. Ele destacou que está se recuperando bem e agradeceu o apoio que tem recebido. A entrevista marca a primeira manifestação pública do ex-presidente desde a cirurgia realizada em 13 de abril de 2025. Repórter Brasil News. A intensificação das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China tem proporcionado oportunidades significativas para o Brasil e a Argentina no mercado global de commodities agrícolas. Com a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos sobre diversos parceiros comerciais, países sul-americanos têm ampliado suas exportações de produtos como carne e grãos. O Brasil, por exemplo, aumentou suas vendas de carne bovina para mercados halal, como Argélia e Turquia, e está em negociações avançadas com o Japão, que busca alternativas mais econômicas à carne norte-americana. Além disso, a China intensificou suas compras de soja brasileira e retomou as importações de aves argentinas, fortalecendo ainda mais a posição desses países como fornecedores-chave no cenário agrícola global. Especialistas apontam que qualquer desaceleração econômica resultante da guerra comercial pode levar compradores internacionais a buscar fornecedores de menor custo, beneficiando especialmente o Brasil. Além disso, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia têm ganhado impulso, o que pode abrir novos mercados para os produtos agrícolas sul-americanos. A Argentina também se destaca com a possibilidade de aumento nas exportações de sorgo, devido à escassez de fornecedores alternativos desse grão utilizado na ração animal. Assim, a atual conjuntura internacional tem se mostrado favorável para que Brasil e Argentina consolidem e expandam sua presença no mercado global de commodities agrícolas. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Um trágico incidente ocorreu na região de Touro Morto, próxima a Miranda, no Mato Grosso do Sul, onde Jorge Ávalos, de 60 anos, foi atacado e morto por uma onça-pintada enquanto trabalhava como caseiro em uma propriedade rural. A ausência de Ávalos foi notada por um guia de pesca local, que, ao visitar o rancho, encontrou vestígios de sangue e pegadas do felino. Câmeras de segurança registraram a presença da onça na área, e vídeos gravados por moradores mostraram os rastros deixados pelo animal antes do ataque. Equipes da Polícia Militar Ambiental, juntamente com familiares e guias locais, localizaram os restos mortais de Ávalos em uma área de mata a cerca de 280 metros do rancho. A perícia confirmou que o ataque foi provocado por uma onça-pintada. As autoridades investigam possíveis causas para o comportamento do animal, incluindo escassez de alimento, comportamento defensivo, período reprodutivo ou alguma ação involuntária da vítima que possa ter desencadeado o ataque. Repórter Brasil News. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, cotado para assumir o Ministério das Comunicações após a saída de Juscelino Filho, informou a aliados que recusará o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi comunicada durante o fim de semana e será oficializada após uma reunião da bancada do União Brasil
Brasil na Câmara dos Deputados. A indicação de Fernandes enfrentava resistência dentro do próprio partido, que está dividido entre apoiar o governo e manter distância do Executivo Federal. A recusa de Pedro Lucas Fernandes ocorre em meio a tensões entre o governo e o União Brasil, especialmente após o apoio de parte da bancada ao projeto de anistia relacionado aos atos de 8 de janeiro. O impasse evidencia as dificuldades do governo Lula em consolidar alianças políticas e preencher cargos ministeriais com nomes que tenham respaldo tanto do executivo quanto das lideranças partidárias. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, seu advogado, Anderson Rodrigues de Almeida, argumentou que os dados de abstenção nas eleições de 2022 não indicavam prejuízo aos eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Almeida, as estatísticas demonstravam que não houve interferência significativa da PRF no processo eleitoral. No entanto, a ministra Carmen Lúcia contestou essa argumentação, destacando que a abstenção eleitoral é um fenômeno complexo e que não pode ser atribuída exclusivamente a ações da PRF. Ela enfatizou que o aumento ou diminuição da abstenção depende de diversos fatores e que é necessário analisar o contexto mais amplo para entender os impactos das operações realizadas pela PRF durante o período eleitoral. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Tite recusa a proposta do Corinthians por questões de saúde. Não será desta vez que o técnico Tite voltará ao Corinthians. Na manhã de terça-feira ontem, o treinador anunciou que recusou a proposta do clube por questões de saúde. Em nota oficial, Tite afirma que conversou com a família e decidiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar de questões de saúde mental e física, sem dar maiores detalhes. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária, diz trecho do comunicado do treinador. Tite se tornou o alvo principal do Corinthians para substituir Ramon Dias, demitido na semana passada. Segundo o clube, as negociações estavam avançadas. Na noite de segunda-feira, porém, Tite não se sentiu bem. Após sofrer uma crise de ansiedade, o técnico concluiu que não estava em condições de voltar a trabalhar neste momento. A direção corintiana foi avisada na manhã de terça sobre a recusa do treinador. Na sequência, as partes discutiram sobre como a decisão seria comunicada. Na ausência do novo treinador, o Corinthians segue sendo comandado pelo interino Orlando Ribeiro. A intenção inicial da diretoria alvinegra era ter um novo técnico até quinta-feira, quando a equipe volta a campo contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Agora, a cúpula alvinegra voltará a discutir o novo alvo do mercado da bola. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 23 de abril de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso Infonews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. O governo federal voltou a tratar com urgência a regulamentação do ambiente digital, especialmente no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes e ao funcionamento dos mercados digitais. Duas frentes de ação estão sendo preparadas e aguardam a palavra final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os projetos em análise pela Casa Civil estão o novo marco legal voltado à proteção dos usuários de serviços digitais. O texto prevê medidas para responsabilizar provedores de internet e garantir maior segurança aos usuários, sobretudo os mais vulneráveis a conteúdos maliciosos e crimes como fraudes, golpes e incitação ao suicídio. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações aqui no nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora, nesta quarta-feira.
Hoje, 23 de abril de 2025, por aqui é o Kleber Salles e a Fernanda Bach, nora de Tite, desabafou nas redes sociais, pois é, sobre a frustração com a decisão do treinador de não assumir o comando do Corinthians, destacando a tristeza da família que já estava pronta para se mudar para São Paulo. Pois é, casada com o Matheus Bachi, filho, né, e auxiliar técnico de Tite, Fernanda contou que o técnico optou por pausar a carreira para cuidar da saúde mental após enfrentar uma crise de ansiedade. O clube confirmou que o acerto estava próximo, mas a escolha pessoal do treinador fez com que o Corinthians voltasse ao mercado em busca de um novo técnico, com Dorival Júnior sendo o principal cotado. Pois é, e o Corinthians volta de novo na procura aí de um novo técnico, né? Olha só, bateu na trave, hein? Até a família queria, né, que o Tite fosse pro Corinthians, mas o Tite quer, né, colocar os pensamentos em ordem, quer cuidar aí da sua saúde mental, dar essa pausa na carreira. É necessário a gente dar uma pausa de vez em quando, né, se a gente vê que as coisas não estão muito bem, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, 23 de abril. E vamos falar de propaganda enganosa. Pois é, em loja virtual, né? O Felipe Andrade, de Aracaju, diz que o anúncio dizia frete grátis, mas no carrinho o valor apareceu. É legal isso? Olha, Felipe, não é legal, viu? Segundo o artigo 37 do CDC, isso é propaganda enganosa, viu? A loja deve honrar o que foi anunciado, tá bom? Então, reclame aí com a loja, né? Se for preciso, acione também o Procon, os órgãos competentes aí, tá bom? Obrigado pela sua participação e a gente volta daqui a pouco com mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E viralizaram nas redes sociais as gominhas de vitamina para cabelo, prometendo menos quedas e fios mais fortes e bonitos. Mas, na verdade, elas não são o mar de rosas que propagam as blogueiras. Em pessoas saudáveis, a suplementação aleatória de vitaminas não interfere nem na queda do cabelo, nem no fortalecimento. Quem afirma é Fabiane Mulinari, ela que é coordenadora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A biotina, gente, que é a vitamina B7, muito presente nesses produtos, de fato melhora a qualidade e a resistência das madeixas. Porém, é preciso indicação médica para suplementar. Suplementos como esses podem interferir em outras áreas do nosso corpo e alterar exames de sangue. Portanto, cuidado! Quando faz sentido suplementar aí com vitaminas, procure seu médico, viu? Tem que ser levado em conta a dieta que você faz, o profissional que você vai, a dosagem que você vai tomar, o tempo de uso dessa vitamina e a segurança. Segundo a prescrição, a suplementação é segura e bem-vinda, mas vale se informar também sobre a qualidade do produto a ser adquirido. Não vai tomando nada porque blogueiras falaram, pessoal da internet, vá ao médico, pesquisa direitinho com um profissional. Essa é a nossa dica para você. Saúde sempre, aquele abraço. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um juiz conservador da Suprema Corte dos Estados Unidos, Samuel Alito, criticou duramente a decisão do tribunal de suspender a deportação de imigrantes venezuelanos ordenada por Donald Trump, classificando-a como precipitada e legalmente questionável. A corte atendeu a um pedido da CLU para barrar a deportação imediata de supostos membros do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua,
enviados ao Presídio de Segurança Máxima em El Salvador com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, evocada por Trump. A decisão dividiu os magistrados e gerou reação do presidente, que atacou juízes fracos em sua rede social. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais esporte por aqui, o atacante equatoriano Juan Anengonó teve seu contrato rescindido com o Marathon de Honduras após agredir o colega de equipe Alex Vega com um tapa no rosto durante um empate contra o Gênesis. A agressão aconteceu após uma discussão em campo e os jogadores precisaram ser separados. Olha que coisa! O clube informou que a rescisão foi de comum acordo, destacando seu compromisso com valores como respeito e disciplina. Anengonó, que tem passagens por clubes como LDU, Chicago Fire e Argentinos Júniors, lamentou o ocorrido em entrevista coletiva, pedindo desculpas à equipe, torcida e ao povo hondurenho. É complicada essa história, viu? É, infelizmente, uma situação bem desagradável, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta quarta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina,
e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui, Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a mão do chão. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso, desde a base ao acabamento final. Encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, essa inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Com a chegada do outono e o aumento no uso de aquecedores, é importante adotar estratégias que garantam conforto térmico sem elevar demais os gastos com energia ou gás. O uso inteligente desses aparelhos inclui acioná-los apenas nos horários mais frios, utilizar roupas adequadas, vedar bem os ambientes e optar por modelos com timer. Manutenções regulares são essenciais para manter a eficiência, evitar riscos e prolongar a vida útil do equipamento, especialmente no caso dos modelos a gás, que exige atenção redobrada com vazamentos. Além disso, vale investir em práticas complementares como o uso de cortinas pesadas, tapetes grossos e roupas térmicas. Equipamentos antigos tendem a consumir mais e aquecer menos, sendo recomendável considerar a troca por modelos mais modernos e eficientes. Saber calcular o consumo do aquecedor ajuda a manter o controle dos gastos e a evitar surpresas na conta. Com essas medidas é possível encarar o frio com conforto e economia, sem abrir mão da segurança. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com o nosso Radar Esportivo, e durante a premiação Laureus em Madrid, o ex-número 1 do tênis mundial Novak Djokovic elogiou o jovem brasileiro João Fonseca, destacando seu talento, força e maturidade impressionante para a idade. Djokovic ressaltou ainda a boa estrutura familiar e de equipe do atleta e desejou sorte ao Brasil na busca por um novo ídolo após Guga. Fonseca, atualmente o 65º no ranking da ATP, inicia sua participação no Masters 1000 de Madrid nesta semana e pode enfrentar nomes como Tommy Paul, Karen Khachanov e até mesmo Djokovic em uma eventual quartas de final. Isso aí, né? Sucesso pro João Fonseca aí, essa grande promessa do tênis. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta quarta-feira, hein? Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo.
Brasil chegou a mais de 1 milhão de casos de dengue só este ano. É o que revela o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Até o último dia 12, foram registrados 1.019.033 casos prováveis de infecção. Além disso, 681 mortes por dengue no país. Porém, há mais 741 óbitos suspeitos que estão sendo investigados. Este já é o 7º ano mais letal da série histórica do Ministério e o 8º com mais registros, e ainda estamos em abril. Ao mesmo tempo, o cenário deste ano é melhor do que em 2024. No ano passado, o Brasil bateu recorde histórico com 6.600.000 infectados. As vítimas fatais chegaram a 6.200. Segundo o Ministério da Saúde, as regiões com mais casos são Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Igreja Católica se prepara para escolher o novo Papa após a morte de Francisco. Agora, com a liderança da Igreja Católica temporariamente vaga, os olhos do mundo se voltam para o Vaticano. Como regra geral da instituição, o conclave, que é a reunião que define o novo líder da Igreja Católica, deve ocorrer entre 15 e 20 dias após o falecimento do Papa. Significa, portanto, entre os dias 6 e 11 de maio. O conclave é um dos ritos da Igreja Católica que mais despertam interesse entre os fiéis. Ele acontece na Capela Sistina, no Vaticano, e reúne até 135 cardeais com menos de 80 anos, que são os que têm direito a voto. Eles ficam isolados durante todo o processo, sem contato com o mundo exterior. A votação é feita de forma secreta, com os nomes dos candidatos escritos em cédulas de papel. Eles votam entre si e não podem indicar seus próprios nomes para o cargo. Para ser eleito, o novo Papa precisa receber ao menos 2/3 dos votos totais. São realizadas até 4 votações por dia. Se não houver consenso após 3 dias de conclave, as votações são suspensas por um dia para orações. Se ao final de 34 rodadas de votação o impasse continuar, os 2 cardeais mais votados vão para uma votação final. E mesmo com apenas 2 nomes na disputa, ainda será necessário obter 2/3 do voto para que o novo Papa seja eleito. O mundo acompanha o processo por meio da chaminé instalada no telhado da Capela Sistina. Ao fim de cada rodada de votação, os votos são queimados e depositados na chaminé. A cor da fumaça indica o resultado. Quando ela é preta, significa que não houve consenso entre o colegiado e não há um Papa eleito. Quando é liberada uma fumaça branca, significa que um novo pontífice foi escolhido. Os 3 últimos conclaves duraram poucos dias. Foram necessários 3 para a escolha do Papa João Paulo II em 1978 e 2 para os Papas Bento XVI e Francisco em 2005 e em 2013, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. O concurso da Companhia Nacional de Abastecimento oferece salários de até mais de R$8.000. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio no site do Instituto Consulpan, organizador da seleção. Há cargos para assistente e analista. As remunerações chegam a R$ 8.140 mais benefícios, como seguro de vida, auxílio escola e transporte. A taxa de inscrição para o cargo de assistente custa R$ 50 e para o de analista R$ 80. É possível se inscrever para as 2 oportunidades, desde que a prova seja realizada na mesma cidade. São 403 vagas para os níveis médio, técnico e superior em todo o Brasil. Os selecionados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. São 34 vagas para assistente, com salário de perto de R$ 3.500 e o restante para analista em várias especialidades, como administração, ciências contábeis, economia e direito. Neste caso, a remuneração chega a R$ 8.140. A prova objetiva está marcada para 13 de julho em todas as capitais do país. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Vendas de etanol pelas usinas brasileiras disparam 16% na safra de cana-de-açúcar 2024-2025, que terminou em março. O número foi divulgado pela Única, entidade que reúne as indústrias do setor, e se refere ao combustível hidratado, aquele que vai direto no tanque quando o motorista abastece o carro. Foram quase 22 bilhões de litros. Um dos motivos é o aumento da produção, na casa de 10%. Mas pesa também o preço mais vantajoso em relação à gasolina, que torna o etanol a melhor opção para muito dono de carro flex. Nos últimos 12 meses, o consumo de combustíveis no país cresceu cerca de 3%, mas o de etanol cresceu 23%. Ou seja, o derivado da cana ganhou espaço entre os motoristas brasileiros. Sem esquecer que o carro abastecido com gasolina, que é mais cara, tende a rodar mais, o que exige que cada motorista faça as contas para saber, no caso dele, qual a melhor opção. A safra de cana 24-25 foi de 621 milhões de toneladas, o segundo maior volume da história. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Receita Federal libera consulta a novo lote do imposto de renda, com quase 340 milhões de reais em restituições. Serão contemplados cerca de 280 mil contribuintes, o que dá uma média de R$ 2.200 para cada um, aproximadamente. Parte dos brasileiros que tiveram a restituição do imposto de renda liberada integra algum grupo prioritário. Por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber o dinheiro por Pix. Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site www.gov.br/Receita Federal. O dinheiro da restituição será depositado na próxima quarta-feira, dia 30, na conta bancária indicada na declaração do imposto de renda. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Banco Central projeta inflação de 5,57% para 2025. Para chegar a esse número, que é menor que o da previsão anterior, de 6,65%, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Para o trabalhador entender melhor, quer dizer que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 739. Apesar da queda, assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo e, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 14,25%, feche o ano em 15%. Quanto ao crescimento da economia, o Banco Central revisou a projeção para cima e agora prevê que o Produto Interno Bruto, o PIB, vai avançar 2% neste ano. Da Rádio 2, Humberto. Um estudo da Unicamp mostrou que entre 2012 e 2023, quase 21 mil mulheres morreram durante a gravidez, o parto ou o pós-parto no Brasil. Em 18% dos casos, a causa foi hipertensão, uma condição que pode ser prevenida com cuidados adequados. Mulheres negras, indígenas e pardas são as mais afetadas, não por questões biológicas, mas porque são maioria entre as pessoas em situação de pobreza, enfrentam mais dificuldade de acesso à saúde e racismo no atendimento. Outra constatação é que mulheres acima dos 40 anos também apresentam maior risco. Ainda de acordo com o estudo, muitas das mortes por hipertensão de gestantes e parturientes poderiam ser evitadas. Isso porque 2 medicamentos simples e baratos, o carbonato de cálcio e o ácido acetil salicílico, podem reduzir em até 40% os riscos se usados antes da 16ª semana de gravidez. No entanto, muitas gestantes começam o pré-natal tarde demais e não têm acesso a esses medicamentos. Por isso, os pesquisadores alertam para a importância de um pré-natal cedo, completo e com profissionais capacitados, além da atenção aos sintomas de alerta para o problema, como dores fortes e inchaços. Da Rádio 2, Milena Abreu. A
produção de vinho atingiu o menor nível em mais de 60 anos. Em 2024, a produção mundial de uma das bebidas mais consumidas no mundo caiu para 225 milhões e 800 mil hectolitros, uma medida de capacidade que equivale a 100 litros. 1 hectolitro corresponde a aproximadamente 133 garrafas de vinho. Então dá para falar em uma produção na casa de 30 bilhões de garrafas da bebida em 2024. Apesar do número, uma queda de quase 5% em relação a 2023 e o volume mais baixo das últimas 6 décadas, de acordo com dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. A principal explicação para a queda foi o clima extremo. Chuvas intensas, geadas, seca e pragas afetaram as plantações. Fatores econômicos e a queda no consumo também contribuíram para a redução. Globalmente falando, o consumo de vinho em 2024 caiu ao menor nível desde 1961, com 214 milhões e 200 mil hectolitros consumidos, cerca de 28 bilhões e meio de garrafas, queda de 3,3% em relação ao ano anterior. Apesar da queda na produção e no consumo em 2024, o preço do vinho mantém tendência de alta. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, atualmente os consumidores pagam em média 30% a mais pelo vinho do que pagavam em 2019 e 2020. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cursos à distância poderão ter provas presenciais e estrutura mínima para sedes físicas. As exigências podem fazer parte do novo marco regulatório elaborado pelo Ministério da Educação para esse tipo de ensino. Segundo o Globo, a pasta pode estabelecer um período de transição de 2 anos para que as instituições se adaptem às mudanças. A divulgação do texto do novo marco regulatório já foi adiada 3 vezes pela pasta desde o fim do ano passado. Agora a expectativa é que isso ocorra até 9 de maio. Entre as exigências em estudo está a obrigatoriedade de provas presenciais com um terço de questões discursivas. Além disso, a regulamentação das aulas ao vivo transmitidas online, que podem passar a exigir controle de presença mínima dos universitários. Outra questão é quanto à estrutura física dos polos. O MEC quer proibir que mais de uma instituição divida o local de ensino, prática adotada em várias instalações. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Pessoas com mais de 50 anos que utilizam smartphone apresentam um risco menor de perda cognitiva. É o que revela um estudo publicado na revista Nature. Ao contrário do que muitos especialistas dizem sobre o uso das tecnologias digitais, a pesquisa concluiu que elas são aliadas da memória e do raciocínio, por exemplo. Foram analisados mais de 136 estudos que tiveram a participação de mais de 400 mil adultos, acompanhados por uma média de 6 anos. Esse levantamento foi feito por neurocientistas da Universidade Baylor e da Escola Médica Dell da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Os pesquisadores encontraram evidências de que o uso da tecnologia digital por pessoas com 50 anos ou mais está ligado a melhores resultados no envelhecimento cognitivo. Eles concluíram que a tecnologia digital disponibilizada pelo uso da internet em celulares e computadores está relacionada a um risco 58% menor de perda cognitiva. Uma das explicações é também que a tecnologia, por justamente manter as pessoas mais conectadas, ajuda a diminuir a solidão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Safra brasileira de grãos deve chegar a 330 milhões de toneladas em 2025, um novo recorde. A projeção foi feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Caso ela se confirme, serão 32 milhões de toneladas a mais que no ano passado, consequência do aumento da área de cultivo para quase 82 milhões de hectares
e principalmente do rendimento das lavouras, com um clima mais favorável. No caso da soja, grão mais cultivado no país, os trabalhos estão na reta final, com previsão de uma colheita recorde de 167 milhões de toneladas. Com isso, as atenções se voltam agora para a segunda safra de milho, que pode aumentar 8% e se aproximar de 100 milhões de toneladas, como destaca o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. O milho segunda safra ele teve um plantio até atrasado em relação à última safra, mas a condição ela foi favorável na maior parte dos estados. A gente teve alguns problemas pontuais, principalmente Goiás e Minas Gerais, com a restrição das precipitações em março. Isso acabou travando um pouco o plantio e o desenvolvimento inicial dessas lavouras, mas no geral as condições elas vêm se mostrando favoráveis. A semeadura é praticamente encerrada, das lavouras em campo ali, a maior parte em desenvolvimento vegetativo, mas já tem algumas lavouras em início de floração, principalmente no Mato Grosso, o principal estado produtor. E a estimativa, então, para essa segunda temporada do milho durante a safra 24-25 é um aumento de produção, produto tanto do aumento de área quanto de uma melhor condição climática, influenciando nas produtividades das lavouras de milho segunda safra. Arroz, feijão e trigo são outros exemplos de itens cuja produção deve crescer em 2025. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Depois de despencar cerca de 14% em março, o preço do arroz seguiu em queda até agora em abril. Porém, o ritmo de baixa perdeu força. Dados do CPEA indicam que a saca do grão em casca foi cotada nos últimos dias no Rio Grande do Sul a cerca de R$ 76. A demanda continua baixa, principalmente porque indústrias têm dificuldades na hora de repassar o preço pago pelo arroz para o atacado e o varejo. Só que, por outro lado, muito produtor rural deu um tempo nos negócios, o que reduziu a oferta. O agricultor não está satisfeito com os preços e tem ainda aqueles que passaram a focar as atenções nos trabalhos de campo. Já no caso do algodão, mesmo com novas pesquisas que mostram uma tendência de crescimento na safra deste ano, o preço voltou a subir. O patamar atual, em torno de R$ 4,30 a libra-peso, é o maior em pouco mais de um ano. Isso porque muito produtor já encerrou as vendas dos estoques da safra passada. Aí aquele comprador que precisa da pluma com urgência ou quer um produto de melhor qualidade, se vê obrigado a pagar mais caro para não ficar sem mercadoria. Ainda assim, há muita dificuldade entre quem compra e quem vende para fechar acordo em relação a preço e qualidade dos lotes. Por isso, o ritmo de negócios é lento. E o preço médio das frutas encerrou março com alta de 2,5% na Ceagesp, a Ceasa de São Paulo. O avanço está ligado à redução da oferta de vários produtos. Destaque para a uva Niágara, que ficou 55% mais cara, além de carambola, manga palmer, maracujá azedo e melão amarelo. No caso desse último, as exportações em alta ajudaram a puxar o preço para cima. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Abril Marrom é um mês de conscientização sobre as doenças oculares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de cegueira são evitáveis. Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar, a oftalmologista Renata Alves revela as principais causas de cegueira. No Brasil, os 3 problemas mais incidentes e os maiores responsáveis pelas causas de cegueira são a catarata, que é uma causa de cegueira reversível, que aí a gente atua no SEMA justamente nessa área, que é a minha especialidade. O glaucoma, que é uma causa de cegueira
prevenível e tratável, porém irreversível, e as doenças maculares, como por exemplo a degeneração macular relacionada à idade, que também é uma causa que, se diagnosticada previamente, tem tratamento e tem prevenção para se evitar evoluções para uma fase mais grave. A médica aponta os sintomas dessas doenças. Os sinais, gente, podem ser muito variáveis. Os sinais normalmente podem vir associados, por exemplo, no caso de catarata, a uma baixa de visão, muitas vezes intermitente, aquela visão que hora embaça, hora desembaça, e aí vai dirigir a luz do farol do carro incomoda, o paciente não consegue passar na carta de motorista, ou o paciente idoso que tem alguma queda porque não está enxergando bem. O glaucoma já é diferente. Quais são os principais sinais? A perda de campo de visão tubular. O paciente não consegue perceber uma visão lateral de, por exemplo, um retrovisor de um carro, um cachorro que está na lateral da rua. O paciente pode ter, nos casos de glaucoma agudo, caso de dor ocular ou de cefaleia, de dor de cabeça hemicraniana. E nos casos de doença macular, muitas vezes é um paciente idoso, porque na grande maioria das causas é a degeneração macular relacionada à idade, e é aquele paciente que chega com dificuldade, sobretudo para leitura de coisas pequenas, quando o ambiente é mais escuro, e mesmo estando de óculos. Ou que se queixa de, doutora, parece que tem uma mancha escura na frente da minha visão. Renata Alves reforça. Como a gente já falou, existem doenças que são tratáveis, como, por exemplo, a catarata, que é uma causa tratável, que a cegueira é reversível. Existem causas que são, se diagnosticadas previamente e o tratamento prévio, a gente evita a evolução para uma evolução grave da doença, como, por exemplo, a doença macular. E o glaucoma, que não dá para a gente falar exatamente que ele é prevenível, mas é o mesmo sentido da doença macular. Se diagnosticado previamente e tratado, a gente evita a evolução para um curso mais grave da doença. De acordo com o IBGE, no Brasil, 6,5 milhões de pessoas têm deficiência visual. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que acompanha o nosso jornal todas as manhãs. Agora 7h53, 7h53, vamos com as notícias em nível Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. CAERN quer lançar edital de parceria público-privada até abril de 2026. O estudo de viabilidade técnica, jurídica e financeira da parceria público-privada, PPP, que vai transferir à iniciativa privada os serviços de esgotamento sanitário em 48 municípios do Rio Grande do Norte, segue em execução, com expectativa de conclusão da etapa econômico-financeira até julho deste ano. Essa fase será determinante para confirmar a viabilidade do projeto e indicar o modelo definitivo da PPP, cuja previsão de investimento já ultrapassa os 4 bilhões de reais. Abril Marrom alerta para prevenção e combate à cegueira. A campanha Abril Marrom de prevenção e combate às diferentes formas de cegueira surgiu em 2016 com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de diagnóstico precoce e acompanhamento oftalmológico regular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% a 80% dos casos no mundo são evitáveis. Ainda conforme a Organização Mundial da Saúde, o Brasil concentra cerca de 1,5 milhão de pessoas com algum grau de cegueira, sendo que grande parte desses casos decorre de doenças tratáveis que evoluíram devido à ausência de acompanhamento médico. Operação Semana Santa em Tiradentes não registra mortes no Rio Grande do Norte em 2025. A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte encerrou a Operação Semana Santa em Tiradentes 2025
organizada entre os dias 17 e 21 de abril, com resultados positivos em diversos aspectos. Durante os 5 dias de operação, um a mais que o ano anterior devido à inclusão do feriado de Tiradentes, nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais potiguares pelo segundo ano consecutivo, além de uma queda no número de feridos em relação ao ano anterior. Declaração do Imposto de Renda, estudantes e professores oferecem atendimento gratuito à população em Natal. O sistema para envio da Declaração do Imposto de Renda 2025 está disponível até o dia 30 de maio. Só no mês de abertura, a Receita Federal contabilizou mais de 4 milhões de declarações. Já no Rio Grande do Norte, 148 mil potiguares já fizeram a prestação de contas. Estudantes e docentes da Estácio oferecem o atendimento gratuito para auxiliar a população na declaração do Imposto de Renda por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. A ação é realizada pelos alunos e alunas do curso de Ciências Contábeis sob a supervisão dos professores todas as quartas-feiras pela manhã e nas quintas e sextas-feiras entre 16 e 19 horas. Sem necessidade de agendamento prévio, os atendimentos acontecem no campus da instituição de ensino superior, no endereço da Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, 708, no bairro do Alecrim, em Natal. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje. Para você conferir nesse instante, sol e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo passa a chuvoso. A mínima para hoje 25 e a máxima 32 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 59 e a máxima 90%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, quarta-feira, 23 de abril, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17 horas e 17 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 0 hora e 20 minutos e a seguinte pré-mar será às 12 horas e 45 minutos. A primeira baixa-mar foi às 6h28 e a seguinte baixa-mar será às 18 horas e 58 minutos. O nível da água está descendo neste momento, ficam 18 minutos para baixa mar. Teremos 11 horas e 56 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 19 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés dentro do nosso jornal Maricampo, onde aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos encerrar o nosso jornal Maricampo na manhã desta quarta-feira, agradecendo o carinho da audiência, você que esteve conosco até agora. Vamos trazer o nosso cafezinho matinal. Esse é o nosso jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine,
o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também, nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E a gente aproveita e já manda também o cafezinho para Gi em nossa audiência. E hoje o café do Seu Guedes, o homem do kit da construção. É um café, mais uma vez, caprichado, para dividir esse café com meu amigo Marcos Brito. O café dele hoje é pão na chapa, crepioca, olha só que maravilha. Primeira vez crepioca aqui no cardápio, né? Crepioca com ovos de codorna para levantar a moral do nosso amigo Marcos Brito. Segundo o Seu Guedes, vai levantar mesmo. Ô, Brito. É para levantar a moral, viu? O café tá caprichado. Ô, Gunter, vai também nesse cafezinho, né, amigo? E Dona Gorete também. Eita. É, amigo. O Marcos Brito não perde tempo. Mas é bom, viu? Crepioca com ovos de codorna. E pão na chapa. Olha só que maravilha. Quantas crepiocas, meu amigo Marcos? Que isso? 4 crepiocas? Esse menino é fastioso, maravilha. Essa turma não perde tempo. Ouça a voz do coração, pensamento do dia. Pensamento do dia nesta quarta-feira diz o seguinte: não espere que um belo dia o destino venha lhe trazer toda a sorte de coisas que você sonhou, mas não trabalhou por elas. Com certeza você se cansará e sua espera será eterna. As mãos do destino são laboriosas. Lembre-se de que para ter o pão, a terra tem que receber a semente e brotar o trigo. Que não há prêmio sem esforço, aprendizado sem estudo, remuneração sem trabalho. E o esforço, o estudo e o trabalho são o centro de onde brota todas as conquistas. Então ouse, vista as luvas do trabalho e construa algo melhor. Há sim um castelo chamado destino, mas se você erguer seus tijolos no presente, há ouro espalhado pelo seu caminho, e todo esse ouro um dia poderá estar em suas mãos, brunido pelas gotas do seu suor e com a fé determinada em Deus que lhe abençoa a cada momento. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.